Olá de novo, pessoal. Então a gente vai continuar nosso assunto sobre transformada de Laplace para falar agora sobre as propriedades da transformada de Laplace, tá? Então a transformada de Laplace, ela conta com um conjunto de propriedades que é similar à transformada de Fourier. A primeira propriedade é a linearidade, tá? Se você tiver um sinal x de 1 de t que tem transformada de Laplace x1 de s, você vai prestar atenção aqui na RDC, certo? Então, essa transformada de Laplace desse sinal, ela tem uma RDC que será indicada, por exemplo, como R1. Aí você tem um outro sinal, x2 de t, com transformada de Laplace x2 de s, que tem uma RDC que eu vou chamar de R2. Se eu somar esses dois sinais, eu somo as duas transformadas de Laplace deles. E o que eu faço com a RDC? Aí eu faço a intersecção da RDC. É o que a gente fez no exercício lá na nossa aula, que a gente tinha dois sinais somados, dos exponenciais somando, e a gente viu que a gente encontrava a região de convergência total da função fazendo a intersecção das duas, né? Então, é importante a gente observar aqui, quando você utilizar o princípio a propriedade da linearidade, você soma também as transformadas e você faz a intersecção das regiões de convergência, tá? Outra propriedade é o deslocamento no tempo. Se você tiver um sinal x de t, x de s, que tem uma RDC, por exemplo, R, e você deslocar ele no tempo, o que acontece em Laplace é você multiplicar por uma exponencial. Isso a gente já sabe porque é muito parecida com a da transformada de Fourier, tá? Não há alteração na região de convergência, tá? A região de convergência do sinal original vai ser a região de convergência do sinal deslocado no tempo, tá? Outra propriedade é a propriedade de deslocamento no domínio S. Agora eu vou ter deslocamento em Laplace, né? Então, como é que eu tenho deslocamento em Laplace? Se eu multiplicar o sinal no tempo por uma exponencial, certo? Aqui é um pouco diferente, porque, por exemplo, se esse sinal original ele tem uma região de convergência R, tá? A região de convergência deste sinal deslocado no domínio S, ela vai ser R, que é a região de convergência original, mais a parte real deste valor S0. Tá? Ou seja, a RDC associada a x S menos S0 é aquela de x de S deslocada por R pela parte real de S0, tá? Assim, para qualquer valor S que esteja em R, o valor S mais parte real de S0 estará em R1, certo? Você vai basicamente deslocar a região de convergência. Então, imagina que essa aqui é a região de convergência original do sinal, aí eu multipliquei no tempo por uma exponencial, acabei deslocando ele em Laplace, e o que eu faço com a região de convergência é deslocar também a região de convergência pela parte real de S0. O valor de S0 aqui que eu tiver, eu desloco a região de convergência, tá? Observa-se que se x de S tem um polo ou zero em A, tá? Então, x de S menos S0 tem um polo ou zero em S menos S0 igual a A, ou seja, em S igual a A mais S0. Por isso que você desloca a região de convergência, tá? Outra propriedade é a mudança de escala no tempo, né? Quando você escala bem aqui o sinal no tempo, né? Você vai ter 1 sobre o módulo do escalamento, né? X sobre S sobre A igualzinho a transformada de Fourier. A diferença é que você também escala a região de convergência, tá? Então, se ele tem uma região de convergência original R e você escalou ele no tempo, você também vai escalar a região de convergência, tá? E o que vai acontecer aqui é escalar a região de convergência é também expandir ou comprimir. Então, se esse A aqui ele for maior que 0, menor que 1, você vai comprimir a região de convergência. Ó, essa aqui era a região de convergência original, eu comprimi a região de convergência. Se esse A for maior que 1, eu vou expandir a região de convergência, tá? Que seria esse exemplo. Então, se você escalar no tempo, você faz isso aqui com a transformada de Laplace, que é igual à transformada de Fourier, né? E você escala a região de convergência, tá? Convolução, mesma coisa, certo? Se eu fizer a convolução no tempo, eu multiplico as transformadas de Laplace. O que acontece com as RDCs? Eu vou fazer a intersecção. É igual a da propriedade da linearidade, é similar à da propriedade da linearidade, tá? Eu vou fazer a intersecção dessas duas regiões de convergência, dos dois sinais que eu fiz a convolução, tá? Diferenciação no tempo. Se eu derivar o sinal do tempo, o que acontece aqui na frequência é que eu tenho um S que multiplica x de S, tá? A região de convergência, ela vai ser assim, ela tem que conter a região de convergência do sinal original. Ela não é a região de convergência do sinal original, tá? Necessariamente. Ela tem que conter a região de convergência do sinal original. Então, a diferenciação no tempo corresponde à multiplicação por S, certo? Sempre que você diferencia no tempo, você multiplica por S em Laplace. A região de convergência de SX de S inclui a região de convergência de x de S e pode ser maior se x de S tiver um polo em S igual a 0,
tá? Já vamos ver por quê. A multiplicação por S corresponde à diferenciação, ela cancela este polo, certo? Por exemplo, se eu tenho um sinal U de T que ele tem uma região de convergência, que ele tem uma transformada de Laplace 1 sobre S, né? E ele tem uma região de convergência, já que ele tem ele é 1 sobre S, a região de convergência dele é parte real de S maior que zero, tá? A derivada desse sinal, ela é um impulso com transformada de Laplace associada, que ela é igual a 1, né? Quando eu digo que a transformada de Laplace do meu sinal ela é igual a 1, tá? Quer dizer que a minha região de convergência, ela é o plano S inteiro. Porque ele diz que se eu tiver um polo, ela passa a ser maior, né? Porque quando eu tinha 1 sobre S, eu tinha um polo em S igual a 0, certo? Eu tenho um polo aqui, um polo em S igual a 0, né? Quando eu faço a derivada dele, que eu tenho que multiplicar por S, eu cancelo esse polo. E aí eu passo a ter uma transformada de Laplace que é igual a 1. Que ela é todo o plano S. Mas todo o plano S, ele inclui todo o plano S, certo? Ele inclui a parte real de S maior que zero. Que é a região de convergência do sinal original, certo? Esse cara aqui tem região de convergência parte real de S maior que zero, entende? Então ela não é a região de convergência do sinal original, mas ela inclui a região de convergência do sinal original, tá? Outra propriedade é a diferenciação no domínio S, agora é o contrário, certo? Se eu diferenciar aqui no domínio S, o que eu tenho que fazer para que eu tenha essa diferenciação no tempo, eu tenho que multiplicar pela função t, só que negativa, tá? Não acontece nada com a região de convergência, então a região de convergência do sinal original é a mesma do sinal transformado para Laplace, tá? A gente tem também integração no domínio do tempo, né? Quando você integra o sinal, certo? Quando você integra o sinal, você multiplica a transformada por 1 sobre S, tá? Aqui é a mesma coisa lá do que a gente viu, parecido com o que a gente viu aqui, certo? Com a diferenciação. Você vai ter uma RDC que tem que conter a região de convergência original, fazendo intersecção com parte real de S maior que zero. Ou seja, a região de convergência desse cara intersecção com a região de convergência desse cara aqui, tá? Aí, gente, chegou na tabela que eu falei pra vocês, né? Essa aqui é a tabela de propriedades da transformada de Laplace, certo? Observa que a gente vai adicionar uma coluna a mais, porque agora a gente tem que ver o sinal no tempo, ver o que vai acontecer com ele em Laplace, que é muito parecido com as propriedades de Fourier, e a gente tem que ver o que vai acontecer com a região de convergência. Então, sempre que você tentar fazer a transformada de Laplace, você tem que verificar o que vai acontecer com a região de convergência, tá? Aí a gente tem os pares de transformada de Laplace mais comuns, né? Por exemplo, a função impulso, ela tem transformada de Laplace igual a 1, portanto, a região de convergência é todo o plano S, que nem a gente viu, né? A função degrau, se a gente fizer pela fórmula mesmo da transformada de Laplace, vai dar 1 sobre S, portanto, a região de convergência é maior que zero, né? É a parte real de S maior que zero, certo? E aqui, olha, a gente tem várias, tá? A gente tem vários sinais no tempo que tem as transformadas e as regiões de convergência associadas, tá? O que a gente observa aqui? A gente tá falando da transformada de Laplace bilateral, certo? Então, os sinais, olha só, eles vão ter a mesma... Olha só, esse cara aqui tem a mesma transformada desse cara aqui. No entanto, os sinais no tempo, eles são diferentes. Como é que eu sei? Eu sei pela região de convergência. Se for maior que zero, eu sei que essa transformada aqui equivale a esse sinal. Se for menor que zero, essa transformada equivale a esse sinal. Por isso que a gente também vai ter que ter 3 colunas, certo? Uma que é o sinal no tempo, a transformada dele de Laplace, e a região de convergência associada, que é para você saber ir ou voltar, tá? Entre as transformadas. E aí, gente, chega na transformada de Laplace unilateral, né? Ela tem valor considerável na análise de sistemas causais, tá? E particularmente sistemas especificados por equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, com condições iniciais diferentes de zero, ou seja, que não estão inicialmente em repouso, tá? Qual a diferença da transformada de Laplace unilateral, né, de tempo contínuo? Ela, em vez de ir de menos infinito a infinito, ela vai de zero a infinito, tá? Esse zero com esse menuzinho aqui em cima, tá? Ele significa que a gente inclui no intervalo de integração qualquer impulso ou derivada, tá?
A notação, gente, é esse xizinho diferentinho aqui, ó. Esse xizinho assim, tá? Ele, quando ele aparecer assim, é que tá se referindo à transformada de Laplace unilateral. Ou seja, ela não vai pegar o lado esquerdo, certo? Ela só é de 0 a infinito, tá? A gente vê que a diferença na definição da transformada unilateral e bilateral é basicamente o limite inferior da integral, né? A bilateral vai de menos infinito a infinito e a unilateral vai de 0 a infinito, tá? Consequentemente, olha só, se eu tenho dois sinais, se eu tiver dois sinais que eles são idênticos para t maior que 0, vamos supor, os dois são x, tá? A gente vai dizer, se dois sinais e diferem para t menor que 0, então vamos supor que esse aqui é x e esse aqui é bola, certo? Eles são, se eu olhar a transformada bilateral, eles são diferentes. Se eu olhar bem aqui, esse cara é xx, esse cara é bola x, certo? Agora, se eu esquecer esse ladinho aqui, se eu esquecer esse lado aqui e só olhar pra cá, as transformadas unilaterais deles são iguais, tá? Então, como a transformada unilateral de x de t é idêntica à transformada bilateral do sinal para t, definindo seu valor como 0 para todo t menor que 0, ou seja, se eu pegar e dizer que isso aqui é 0, certo? Que isso aqui é tudo 0, então as transformadas de Laplace unilaterais, elas são iguais, tá? Então, se isso aqui é verdadeiro, muito da compressão, conceitos, propriedades e resultados que a gente viu para a transformada de Laplace bilateral, a gente vai conseguir trazer para cá, tá? É só lembrar que a gente só vai olhar para o semiplano direito. Lembra lá quando a gente fez o exercício, né? Que a gente fez a transformada de Laplace inversa e a gente teve que voltar para um dos dois exemplos, ó, certo? A gente, se fosse maior que o polo, a gente voltava. Isso aqui, gente, é voltar para o lado positivo do sinal, o de t, tá vendo? Isso aqui é voltar para o lado negativo do sinal, o de menos t, tá vendo? O que vai acontecer com a transformada de Laplace unilateral é que eu não vou precisar disso aqui, tá? Eu não vou precisar voltar para o lado esquerdo, eu vou sempre voltar para o semiplano direito, sempre para a parte positiva do sinal quando eu estiver trabalhando com transformada de Laplace unilateral, certo? Então, por exemplo, considere esse sinal aqui, ó, t elevado a n-1 sobre n-1 fatorial exponencial u de t, tá? Como x de t é igual a 0 para t menor que 0, as duas transformar. Esse sinal aqui, ele está multiplicado por u de t. Quer dizer que ele naturalmente já vai de 0 a infinito. Certo? Então, ele naturalmente só é do lado direito. Ele não tem nada para t menor que 0, certo? Então, o que é que acontece é que ele vai ter transformada de Laplace unilateral e bilateral igual. Ele só existe para 0 a infinito, a transformada de unilateral também. Então, olha, a transformada unilateral do sinal, ela é igualzinha à transformada bilateral. Se a gente for olhar lá na tabela, se eu não me engano, ele é esse sinal aqui, ó. Certo? É igualzinha, tá? Se você olhar para a tabela da unilateral, ele também é igual. Aqui não, olha só, esse sinal, ele multiplica um u de t mais 1, certo? Quer dizer que ele existe de menos 1 a infinito, tá? Então, ele vai ter uma transformada de Laplace bilateral dada por isso aqui, mas a unilateral dele não vai ser a mesma coisa, certo? Porque a unilateral me obriga a integrar de 0 a infinito. Então, eu tenho que integrar este sinal de 0 a infinito. Aqui não, eu teria que integrar de menos 1 a infinito, certo? Como me obriga a integrar de 0 a infinito, certo? Ele muda, ó. Essa aqui é a transformada de Laplace bilateral, essa aqui é a transformada de Laplace unilateral, ó. É diferente, tá? Aqui é exponencial elevado a s, aqui é exponencial elevado a menos a, tá? Então, nesse caso aqui, né, que o sinal eu vou ter transformada de Laplace bilateral e unilateral diferente, tá? Aí eu tenho aqui as propriedades da transformada de Laplace unilateral, certo? Observa aqui que a gente não inclui a coluna da região de convergência, tá? Porque a gente não vai precisar, não é que nem esse caso aqui, né? A gente não precisa saber qual é a região de convergência para saber para qual sinal eu vou voltar, certo? Eu não preciso, eu sempre vou voltar para este aqui, para o direito, certo? Eu nunca vou voltar para o esquerdo, porque ela não existe, tá? Então, a gente tem aqui, também tem a tabela das transformadas de Laplace unilateral, certo? Porque não vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Mas tem aqui para ficar para vocês aí. Certo? Outra coisa importante que a gente tem que ver também, né, que faz parte aí, é o teorema dos valores inicial e final,
Em certas aplicações, é necessário você conhecer os valores de x de t quando t é igual a zero e quando t é infinito. Zero quando é o momento inicial dele e quando t é infinito, que é o valor final dele, né? Os teoremas a partir do conhecimento da transformada de Laplace, tá? Os teoremas do valor inicial e do valor final fornecem esta afirmação. Então, o teorema do valor inicial afirma que se x de t e a sua derivada podem ser transformadas por Laplace, então x de 0 mais é igual ao limite de S tendendo a infinito de Sx de S, tá? O teorema do valor final diz que o limite de t tendendo ao infinito de x de t é igual ao limite de S tendendo a zero de Sx de S, tá? Esse teorema é válido tanto para a transformada de Laplace bilateral quanto para a transformada de Laplace unilateral, tá? A gente vai fazer um exemplo lá na aula para vocês entenderem esse teorema aí de valores finais e iniciais e para que mais ou menos ele vai servir. Tá bom? E também a gente vai fazer alguns exercícios aí para fixar essa parte das propriedades da transformada de Laplace, bilateral e unilateral, e como é que a gente faz essa questão da região de convergência que aqui a gente tem que levar em consideração, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima.